Oi gente, bom dia, tudo bom? Como é que vão vocês aí? Quem tá falando aqui é Rubens do canal Rubens Pereira. Amores, hoje tem muita conversa, período de Natal. Hoje a gente tem uma receitinha maravilhosa, simples, super gostosa, super fácil de vocês fazerem, tá certo? Então não vou ficar muito de blá blá blá. A gente vai fazer o que a gente vai precisar. Primeiramente nós vamos precisar macaxeira. E nós vamos precisar também de outra macaxeira que já está temperada com manteiga, leite, manteiga e queijo ralado, certo? Mas eu vou explicando para vocês os passo a passo, que ela é uma macaxeira, mas ela vai refogada com pernil. Então a gente vai fazer o seguinte, nós vamos, para não demorar muito, se o vídeo não ficar muito longo, eu vou mostrando para vocês aqui tudo e a gente vai acompanhar aqui o passo a passo. Você vai precisar também dessa refratária, é quando a gente vai fazer o forro da massa, tá bom? Mas primeiramente, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos refogar os ingredientes. Os ingredientes que nós vamos precisar é, primeiramente nós vamos precisar de quê? Nós vamos precisar de um pouquinho de azeite. Você pode usar azeite, você pode usar manteiga, o que você preferir, da sua preferência, tá certo? Período de Natal, período de festa, a confusão toda. E nós vamos também acrescentar um pouquinho de margarina. Você pode usar óleo de canola, você pode usar qualquer coisa. Então aqui eu vou dar uma leve refogada, ó. Porque aqui nós vamos fazer refogar primeiramente o pernil triturado. O que eu fiz? Peguei o pernil, passei ele no triturador ou no liquidificador, caso você tenha, e aí a gente vai começar o nosso passo a passo. Nosso primeiro passo a passo é: nós vamos precisar de 2 cebolinhas médias. Não precisa cebola grande não, viu gente? 2 cebolas médias. Aí você vai refogar, dá uma leve refogadinha nela. Você dá uma leve refogada e deixa ela refogando. Nesse mesmo período, né? Ele já está aqui já refogando, tá pegando um gostinho. O que é que nós vamos fazer? Nós vamos pegar depois agora, quando ele já tiver, ainda não é o momento, nós vamos refogar ele bem. E a gente vai pegando aqui o passo a passo. Ó, você vai refogar aqui a cebola, quando ela estiver toda refogadinha, é que a gente vai bolar o pernil desfiado. É uma receita simples, é apenas uma torta bem simplesinha, não tem nenhum segredo. É uma torta prática, é fácil, você pode utilizar o que você tem dentro de casa. Você pode usar carne moída, você pode usar frango desfiado, você pode usar uma carne de sua preferência. Tá certo? Não tem nenhuma restrição não, isso fica a seu critério. Aí o que é que nós vamos fazer? Nós refogamos, nós vamos fazer o seguinte. Já tá refogando já, né gente? Aqui ó, ela vai refogando bem, tá dando para vocês verem? Dá uma bem refogadinha, já tiver pronto. Aqui nós vamos acrescentar, eu não vou colocar tomate, porque o tomate ele azeda. Caso você queira colocar o tomate, não tem problema. Bom, ele chegou a esse estágio, agora aqui nós vamos acrescentar os cheiros verdes. Você pode acrescentar a cebola, eu não vou colocar aqui o tomate, como eu acabei de vocês, por quê? Porque às vezes aqui em casa o tomate acaba azedando, então eu não utilizo muito mais aqui o tomate. Pronto, então a gente refogou o cheirinho verde, coentro, botamos o pimentãozinho todo cortadinho. O objetivo não é ficar uma torta úmida, não é para ficar uma torta úmida. Ou não é para ficar uma torta ressecada, é para ficar uma torta, uma massa bem úmida, bem suculenta. Na hora também da gente cortar, facilitar bastante. E o sabor, né gente, fica uma coisa bem saborosa. Nós vamos colocar também, sabe o que? Uma pitada de sal, ó.
Você vai colocar uma pitadinha de sal. E aqui agora nós vamos vir com um ingrediente que aqui vai dar uma coloração nele, viu, gente? Você vai utilizar uma colher de sopa ou de chá de corante para dar um coloridinho nele. Caso você não goste, você pode usar o extrato. Eu estou usando aqui o corante porque eu gosto muito do corante. Pronto. O que é que nós vamos fazer aqui agora? Nós vamos colocar no nosso recheio mais uma colherzinha de óleo para o recheio não ficar muito seco. Pronto. Agora aqui nós vamos vir com o recheio. Ó, nós vamos colocar o recheio aos poucos. Esse recheio que eu estou usando aqui, gente, é um pernil. Mas você pode usar, como eu acabei de dizer, você pode usar frango, você pode usar um outro tipo de recheio de sua preferência, tá? Você pode usar um outro recheio, não precisa você usar pernil. No caso aqui eu estou usando porque eu tenho, mas se você tiver preferência por outro tipo de recheio, você pode usar um outro tipo de recheio. Você pode usar frango, você pode usar qualquer coisa que você tenha dentro de sua casa. Não tem assim muito segredo isso aqui não. E depois nós vamos para a massa, nós vamos deixar aqui esfriar, porque quando aqui esfriar nós vamos para a massa. Olha como ficou. Ele fica bem levinho, bem solto e ele não fica ressecado. Por conta do recheio que a gente coloca, ele fica bem úmido. E não deixar refogar demais os temperos, viu, gente? O tempero não pode refogar muito também não, porque senão não hidrata. O objetivo aqui é hidratar aqui o recheio. Pronto, nós vamos agora desligar, porque nós vamos esperar ele esfriar para então a gente começar a fazer a nossa torta. E eu vou explicando aqui para vocês o passo a passo que nós temos. Vamos reservar, vamos deixar ela aqui esfriando. O tempo que ela esfria é o tempo então que a gente já vai vir reservar ela em um outro lugar. E aqui a gente vai vir explicando para você o outro passo. Pronto, aqui eu tenho uma refratária. Vou deixar aqui o recheio refogando para poder voltar a explicar para vocês agora. Eu tenho aqui uma refratária, certo? E aqui são os cremes que nós vamos adicionar, mas não é agora nesse momento. Depois eu vou explicando passo a passo. Você tem aqui, você pode usar uma quantidade de farinha que você queira. Eu estou usando aqui uma quantidade de farinha, certo? Eu estou usando 500 gramas de farinha de trigo, mas você pode usar uma outra quantidade que você queira. Nessas 500 gramas de farinha, eu estou usando 3 claras de ovos e uma gema. Eu vou explicar para vocês o que e o porquê. Eu não uso muita clara porque eu vou explicando para vocês porque a clara no caso ele queima demais a massa. Fica uma massa muito queimada. Então nós vamos utilizar uma colher ou 2 colheres de sopa. Você vai usar de margarina ou de manteiga da sua preferência, como você preferir. Certo? E aí eu vou botar aqui, no caso mais, meia xícara de óleo, para não ficar uma massa muito oleosa. Eu vou tirar aqui, que eu vou aproveitar o restinho da farinha. E aí você pode fazer o mesmo, né? Porque a gente também não vai desperdiçar. Vou colocar aqui rapidinho, que é um desperdício a gente utilizar, né? Porque ingrediente, né, minha gente? Então nós vamos fazendo isso, ó, gente. Aqui nós vamos utilizando esse restinho que ficou, né? Pronto. Sendo assim, gente, a farinha aqui no meu caso ela já está com fermento, então não tem necessidade de eu utilizar fermento, tá certo? Porque a minha massa ela já possui fermento. Então nós vamos agora pegar isso, ó. Nós vamos aqui desmanchando, ó, tudo, e nós vamos fazer uma massa, uma massinha bem leve, certo? Até a gente chegar no ponto que a gente quer, uma massa fininha. E aqui a gente vai colocando, ó. Dedão para ver que minha mão pode atrapalhar um pouquinho, viu, gente? Porque às vezes tem pessoas que botam muita manteiga, muita gordura na massa. E o meu objetivo aqui não é esse. O meu objetivo aqui é apenas fazer uma massa bem simples, mas uma massa menos oleosa, certo? Uma massa também que requer pouca gordura. Porque aqui não é a gordura que vai dar o sabor, né?
Se ela começar a ir utilizando, você vai utilizar um pouquinho mais da manteiga. Você pode usar um pouquinho também de... Eu vou adicionar mais só um pouquinho de manteiga. E você, caso você vê e percebe que ela ainda não está no ponto, você vai fazer o seguinte: você vai utilizar 2 ou 3 colheres de sopa de água gelada. Você usa água gelada e você ajuda no processo aqui da massa. Ó como é que ela vai ficando. Ela vai ficando bem assim, ó. Como é que ela vai aqui ficando. Ela já vai ganhando a consistência. É uma massa simples, gente. É uma torta muito simples essa torta. É uma torta que não tem muito segredo. É uma torta que qualquer pessoa pode fazer. Qualquer pessoa sabe fazer. Então isso aqui não tem nenhum segredo não, viu? Vocês vão usando de acordo com a necessidade de cada um de vocês aí em casa. E com o que vocês também têm em casa. Com o que vocês têm em casa. Bom, ela já chegou num ponto, então nós vamos fazer o que? Nós vamos utilizar 2 xícaras de chá de água, ou 2 colherinhas de sopa de água gelada. Você vai utilizar, ó, 2 colheres de sopa de água bem geladinha, para ela ficar bem mais úmida. E ela vai ficar uma massa bem crocante. Essa massa você pode usar ela para o que você quiser. Para fazer quinche, você pode usar para tortas. Essas tortas caseiras que todo mundo costuma utilizar. Se você quiser levar a massa para descansar na geladeira, período você pode levar. Não esquecer de pré-aquecer o forno, tá, gente? Você pré-aquece o forno antes. Ó. Ela vai ficar uma massa bem maleável. Como é que ela fica? Tem gente que leva. Eu geralmente não costumo muito levar, porque primeiro eu dou uma pré-assada nela. Eu vou explicar a você como é. Cada pessoa tem uma forma de fazer, tem uma maneira, né? Você vê que ela fica aí, ela desgruda da mão. Ela já não gruda mais na mão, ó. Ela fica bem úmida, bem sequinha. Eu vou tirar ela aqui, vou bater em cima da pedra para vocês verem como é que fica, ó. Ó, vocês vão sovando ela bem, até ela ficar bem consistente do ponto que a gente quer. Que é esse ponto aqui, ó. Uma massa simples. Não tem muito segredo com ela não. Pronto. Vocês viram como é que ela ficou? Ela fica assim, ó. Não precisa ela ficar muito. Agora o que é que nós vamos fazer? Eu vou pré-aquecer o forno. Pronto. Eu vou pré-aquecer o forno. Enquanto o forno pré-aquece, nós vamos montar aqui já a nossa torta. Você vai pegar ela toda das laterais. Você vai fazer isso aqui, ó. Ela é uma massa bem lisa. Ela não é aquela massa muito dura, não. Ela é uma massinha simples. Você vai trabalhando ela aqui toda do lado. Você vai trabalhando ela toda do lado, ó, até ela adquirir a consistência que você quer. Aqui, ó. Você vai trabalhando ela toda do lado. Ela fica uma massa bem fininha, ela não pode ficar uma massa muito grossa. Porque ela não é uma massa que tem, aquela massa que tem muitas gorduras. E fica muito quebradiça, bem crocante. E ela não é uma massinha super simples, ó. Você vai trabalhando ela com a mão, ó. Você vai boleando ela, vai formando ela. Porque ela não é uma massa que possui muita manteiga. E nem tem tanta gordura. A maioria das tem muitas massas, o pessoal bota muita gordura. E ela fica uma massa muito maleável. E aqui você vai continuando esse processo, ó. Aqui você vai faltando, você vai preenchendo. A gente vai furar ela todinha depois. Enquanto isso você pré-aquece o forno. Gente, ela é uma torta super simples. É uma torta super caseira. É uma torta fácil de se fazer, que qualquer pessoa faz. Uma torta que não tem tantos segredos. Mesmo porque ela é muito... É comum todo mundo fazer. Hoje todo mundo já faz esse tipo de torta, né? Essa aqui, a gente vai colocando ela toda no fundo.
fazendo todo o fundinho dela. Lembrando que eu não botei fermento, porque o fermento eu já tenho na própria farinha de trigo. Então não tenho necessidade de utilizar fermento, viu gente? Vocês utilizam aí do modo de vocês. Vocês vão fazendo. O importante é que você chegue ao resultado. Dá uma pré-aquecida já no forno. Você pode usar para a quantidade de pessoas que você tem em casa. Se você tiver muita gente em casa, você faz com a quantidade que você tem de gente em casa. Você não tem, faça para uma quantidade então menor de pessoas. Porque ela depois ela requer um tempinho. Se você quiser colocar ela na geladeira, você pode colocar ela na geladeira por a massa por uns 10, 20 minutos, viu? Eu não vou fazer isso. Porque no meu caso aqui não precisa. Que aqui você já vai montando e a farinha de trigo você vai usar a quantidade que você quiser, porque isso tem a ver com a quantidade de pessoas que você tem em casa. Você tem uma quantidade de pessoa maior, você faz uma quantidade maior. Se não tem, você não faz com uma quantidade. Se não é porque às vezes você tem pouca gente em casa, você não vai fazer uma torta enorme se não tem tanta gente. Agora quem vai boleando ela agora aqui do lado, ó. Tá dando para vocês ver? Tá dando? E a gente vai agora confeccionar ela aqui ao lado, ó. Do lado dela. Você vem com a demais, ó. Você vai confeccionando aqui até você chegar o resultado que você quer. Que ela não vai ser aquela torta fechada não. Que você vai boleando e você vai continuando, ó, dando continuidade. Minha mão pode estar atrapalhando um pouco, viu gente? Porque essa câmera minha aqui, rapaz, tem me dado foi trabalho, viu? Ela tava parando e aí os vídeos ficou meio difícil. E aqui a gente vai dando continuidade. Depois você vai levar ela no forno para ela dar uma pré-aquecida, uma pré-assada. Porque o nosso recheio, ela não vai ser uma torta aberta como aquela torta que vocês costumam ver. Ela é uma torta já pré-aquecida. Ela não é aquela torta que vocês vão levar, tem que fechar, não. Vocês vão ver como é o procedimento dela aqui, como é que eu faço. Vocês podem fazer em casa do modo de vocês, viu pessoal? Você não é obrigado a fazer como eu faço não. Você pode buscar outras maneiras, outras formas mais alternativas. Que aqui mesmo é a modalidade como eu faço ela. Não esquecer de pré-aquecer o forno, viu gente? Vocês pré-aquecem o forno antes. Tá dando aí pra vocês verem? Dá pra você, pronto. E aqui você vem terminando, ó. Você vai trabalhando a massa. Aqui você sobrar algum, você empurra pra cá. Você vai empurrando todo o recheiozinho, o resto da massa. E depois da massa a gente vai fazer uma pequenas decorações. Eu vou explicar a vocês como é que ela vai ficar. Olha que lindo. Fica muito linda ela, é uma torta super simples. Fácil, super rápido de se fazer, prática. Você pode utilizar o que você tem em casa, né? Você pode usar o que você quiser. Tem gente que bota muito queijo, outros botam. Eu não vou colocar queijo porque a minha finalidade não é fazer uma torta gorda, e sim uma tortinha magra. Magra e dentro daquelas possibilidades do que você tem para você utilizar dentro de sua casa. Agora nós vamos pegar um garfo, né, que é importante. Bom, o forno já está pré-aquecido, viu pessoal? A gente vai furar ela aqui agora, ó, desse jeito, para não entrar e para ela também não ter problema na massa. Aqui você vai furando ela toda dos lados, que é para entrar na massa. Você bota para não entrar ar na massa, porque se você não fizer isso, vai entrar ar e você não vai conseguir ter um bom resultado.
Agora aqui você vai fazer o mesmo processo, ó. Você pega aqui do lado, ó, faz isso. Ó. Você vai desenhando um por um. Ó. Que é uma maneira de você evitar com que o ar entre dentro do recheio. Ela é uma torta leve, mas é uma massinha bem pesada por conta do recheio. Que você vai fazendo isso aqui do lado. E aqui também você faz a mesma coisa, ó. Aqui também você fura dos lados de outro. Que você vai evitar com que o ar entre dentro da torta. Que você ficar alguma parte mais fina, você vai e faz a reconstrução de novo, ó. Pronto, aqui agora a gente já tem ela do lado, ó. Ela tá toda já definidinha. Mas daí para vocês verem, e talvez minha mão esteja atrapalhando um pouco, ó. Você vai fazer o processo. Dá pra ver? Pronto. Então, como é que ela vai ficar? A gente vai dar uma pré-aquecida nela. Pera aí. Você viu como é que ela ficou? Ó. Vem pra cá. Vocês aí estão vendo aqui? Olha como é que ela ficou. Pronto, aqui, ó como é que ela ficou, ó. Ela ficou assim, tá vendo aqui? E aqui o que sobrou esse restinho aqui da massa, ó. Esse restinho aqui sobrou. Mas esse restinho nós vamos utilizar. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uma pausinha, né? Eu vou mostrar aqui pra vocês o seguinte, o forno já está aquecido. Tô esperando o forno aqui, o fogo aqui, o forno dar uma aquecida. Que assim que o forno dá uma aquecida, aqui é o creme. Como eu já tinha dito a vocês que nós vamos dar uma leve utilizada. Aqui é o recheio, que é o recheio do pernil, que nós já mostramos no início do vídeo. Pronto, sendo assim, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos agora dar uma aquecida, esperar, que a gente vai esperar que o fogo aquecer. Pronto, deixando aqui, agora o que é que eu vou fazer? Eu vou precisar de uma outra da tampa de lá da torta. Pronto, eu vou agora explicar para vocês como é que nós vamos fazer isso. Eu vou precisar de um saco. Você pode utilizar um saco de plástico que você tenha na sua casa. Você vai precisar disso aqui, ó. Aqui é manteiga. Você vai precisar de um saco. E você vai pegar agora toda essa massa, você vai espalhar essa massa sobre essa superfície aqui, porque é a superfície que já é do tamanho lá da minha torta, certo? E a gente vai espalhando, nós vamos espalhando ela todinha, porque é o que eu quero para a gente fechar lá a nossa massa, certo? Até eu chegar aqui no tamanho que eu quero. Eu vou utilizar um método que é bem simples, viu, gente? Você faz isso aqui, ó. Você espalha. Aqui o meu deu um probleminha, então vamos ter que fazer um improvisado. Você vai espalhando bem ele. Você vai espalhando até você chegar ao tamanho da massa, da tampa da massa. Pronto. Ah, mas tá correndo, não tem problema. A gente vai pegar isso aqui, nós vamos colocar depois na geladeira. Ele escorrega assim mesmo, viu, gente? Ele acaba escorregando assim mesmo, porque é típico, e você vai espalhando mais, ó. Você vai espalhando, porque aqui nós vamos formar uma tampa. Ele corre toda hora, escorrega mesmo, porque esse negócio é um pouco complicado. E você vai tentando aqui abrir mais, ó. Aí você tenta abrir o resto da massa, como eu estou fazendo, ó.
Você vai tentar abrir ela todinha. Pronto. Aqui a gente vai depois tentar abrir mais aqui, certo? Agora eu vou tirar. Vamos tentar esticar ela o máximo que a gente puder. O máximo que nós pudermos estirar ela, nós vamos estirar. Pra ela ficar bem fininha. Além de uma camada fina que ela vai formar. Ó. Você pode usar, eu por então utilizando aqui um tubinho, você pode utilizar uma outra coisa que você tiver. Ó. Pronto. O que é que nós vamos agora fazer? Eu vou reservar ela um pouquinho na geladeira, porque ela vai ter que gelar, viu? Tem que pegar ela bem geladinha lá agora depois. Vou precisar dela gelada. Pronto. Vou deixar ela gelar por uns 10 minutos. Enquanto isso, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos fazer aqui agora a base da nossa torta. O recheio já ficou pronto. Ele deu uma esfriada. Então nós vamos fazer uma camada do recheio. Nós vamos espalhar todo esse recheio aqui. E vão ser duas etapas. Uma etapa é essa de cá. Pronto. Eles vão ser por duas etapas. Uma é essa etapa. A gente vai colocar a primeira camada do recheio. E coisar bem no fundo, espalhar bem, para que ele não fique recheio no fundo. Bom, aqui a gente já espalhou a primeira camada. E o que é que nós vamos fazer? Nós vamos pegar, você lembra que eu tinha dito a vocês? Pronto, ó, nós vamos agora despejar o creme. Esse creme eu já disse a vocês do que é, mas eu vou repetir novamente. Você vai pegar uma macaxeira, é conhecida como aipim. Você pode pegar 2 aipim, cozinha esses aipim, como eu já tenho ele, então não vou ter necessidade de fazer tudo aqui de novo. Então você vai cozinhar o aipim, você bate no liquidificador, certo? E depois você vai fazer o que? Você pega 2 colheres de sopa de manteiga, você bota um pacotinho de queijo parmesão ralado, certo? E aí você vai então colocando, bate no liquidificador tudo. Se ele precisar de adicionar leite, você adiciona o leite. Não precisar, você não coloca. Então aqui nós já vamos agora pegar agora a nossa generosa segunda camada do recheio. E aqui nós vamos espalhar sobre o nosso restante. E aqui a gente vai fazer o mesmo procedimento, ó. Nós vamos então aqui fazer o mesmo procedimento. Vamos espalhar todo o recheio, né? E aqui a gente tem todo um cuidado dela ficar no fundo, porque ela vai ficar uma torta bem úmida. Opa, minha mão pode atrapalhar, ó, como é que ela vai ficando. Deve perceber como é que ela fica? Ela vai ficar bem umidazinha. E aqui nós vamos colocar o resto do recheio. Lembrando, gente, você pode usar o recheio que vocês quiserem, viu? Vocês vão usar o recheio da preferência de vocês. Nós não temos uma preferência. Enquanto isso, o forno já está aquecendo. Ele está aquecendo, que essa torta não vai ficar muito quente. Pronto. O que é que nós vamos fazer? E por último, nós vamos colocar o nosso queijo ralado, ó, para dar mais um gostinho aqui na massa. Ó. Se não quiser usar o queijo ralado, você pode usar o creme de leite. Pronto. O que é que agora nós vamos fazer? Nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos fazer agora aqui o seguinte. Pronto. Diante de mão dessas informações, nós vamos dar uma leve espalhada aqui novamente. E nós vamos fazer mais uma camada do creme, que nós vamos colocar mais só um pouco.
E aqui a gente vem com o restante, ó, o mesmo processo, ó, bem leve agora de, não pode ser muito, porque tem que ter uma parte para camada da torta, viu? E aqui é quando nós vamos botar o resto do recheio. Você vai pegar o restinho do creme da macaxeira, você vai espalhando levemente. Você vai dar uma leve espalhada, com todo cuidado com a massa, ó. Ela solta, não tem problema não, viu? E você vai ter só uma fina camada. Você vai adicionando mais, para ela formar uma camadinha bem espessa, ó. E vai adicionando mais. Você podia ter adicionado ela no creme, mas eu preferi ela assim, porque na hora que ela começa a esquentar, ela vai descendo, ó. Ela desce toda para baixo. Então por isso que eu não estou preocupado, porque na hora que o creme começa a esquentar, ele vai descendo todinho e vai facilitar bastante esse processo. Pronto, então vamos chegar para aqui. Agora eu vou pegar a massa que eu havia dito para vocês. Eu vou pegar aqui o pincel, porque nós vamos precisar para pincelar. Pronto, agora eu vou vir com a massa. Eu tinha dito a vocês que nós íamos utilizar, ó, você lembra daquela massa que eu utilizei? Ó, a massa aqui. Agora nós vamos fechar a nossa torta, ó. Vamos ter todo um cuidado agora, porque aqui é uma parte muito delicada. Você vai fazendo isso, dobra aqui, quebra aqui. O outro restante você pode trazer para cá, ó, não tem problema não. Outro restante é o outro restante que você vai fechar aqui, ó. Não tem nenhum problema não. Sendo assim, você vai fazer isso aqui, ó. Sobrou alguns pedacinhos. Aí você faz isso de cá, ó. Você vai grudando elas aqui toda, ó, para ela grudar. Porque depois, quando eu tirar ela do forno, ela vai precisar esfriar. Ó, tem para isso de cá, bota no de cá. O forno tem que estar antes aquecido, viu gente? Pronto. O que é que nós vamos fazer agora? Nós vamos virar aqui essas dobrinhas, porque nós vamos colocar o recheio, a gema que nós vamos pincelar aqui com a gema de ovos. Pronto, nós vamos agora pincelar, certo? Nós vamos pegar agora aqui uma clara, duas gemas de ovos, nós vamos pincelar, porque agora nós já vamos levar ela ao forno. Você vai pincelando ela bem pinceladinha. O que sobrou. E aqui você vai esperar. Essas tortas elas ficam rápidas, elas assam rapidinho, não demoram muito não. Se ela levar de uns 15 a 20 minutos, ela leva muito. Não leva mais do que isso não. Esquecer de colocar bem, para ela ficar bem morena, ela vai ficar bem coradinha. E aqui você, ó. Lembrando, gente, que essa gema ela tem que estar sem película, viu? Porque as películas dão um cheiro muito forte aqui nas gemas. Pronto. Uma vez pronta, nós vamos agora levar ela ao forno para aquecer, para ela assar, viu? Para aquecer não, perdão, para assar. Tá dando aí para vocês verem? Pronto, deixa eu limpar aqui o fundo dela, as lateral, pronto, aqui ó. Limpei as lateral. E agora
Pronto. Agora nós vamos levar ela ao forno. Nós vamos levar ela ao forno para assar. Daqui a pouco a gente volta. Pronto. Daqui a pouco, pessoal, a gente volta, viu? Oi, gente, olha eu aqui, 20 minutos, já voltei com a torta. Gente, ela ainda tá quente, eu ainda não vou poder ainda cortar, ó, o pratinho já tá aqui, ó, nosso garfinho, ó, nossa faca, estamos pronto. E a torta já ficou pronta, né? Ela ficou pronta em 20 minutos, não demorou mais do que isso, ó. Ela já ficou, ó. E agora nós vamos esperar ela dar uma esfriadinha, né? Então, gente, é isso aí. Nossa torta super simples, super gostosa. É uma tortinha dia a dia mesmo, né? Para quem gosta de comer e aproveitar o que tem dentro de casa. Então nós vamos recapitular do que foi que nós fizemos nossa torta. Então, nossa torta nós colocamos, primeiramente, sobrou pernil, você pode usar frango. E aí eu usei aquele pernil, desfiei ele todinho, refoguei ele na cebola, com pimentão e coentro. Pronto, a gente reserva e espera esse recheio esfriar. Você vai pegando a massa com farinha de trigo, você vai usar uma quantidade, dependendo do tamanho da sua forma. Você vai utilizar 500 gramas de farinha de trigo ou meio quilo, a depender do tamanho da forma. Pronto, você vai utilizar, se for com fermento, você não precisa adicionar o fermento. Se não tiver fermento, você adiciona uma colher de sopa de fermento, caso a farinha não tenha fermento. Pronto, você vai usar meia xícara de manteiga e você vai então adicionando 3 claras e uma gema, que é para a torta não queimar demais, porque quando você botar a gema, a massa acaba queimando demais, ficando muito escura, então ela não chega a esse resultado, para ela ficar bem douradinha. Pronto, você vai adicionando, fazendo a massa, como eu te expliquei, que eu vou deixar aqui na descrição da receita, e a partir daí você vai fazendo a massa, vai boleando, até ela com a massa bem homogênea. Adiciona 2 colheres ou 3 de sopa de água na massa, para ela ficar bem também crocante. E aí depois você vai então fazendo o formato da sua torta. Bota o recheio por baixo, você usa um creme, por exemplo, você pode usar creme de leite, requeijão cremoso, você usa um creme da sua preferência. Eu, no caso aqui, eu usei macaxeira. Comprei dois aipim, né? Eu cozinhei na panela a pressão e fiz o creme. Triturei os 2 aipim cozidos, aí botei creme de leite, queijo ralado e manteiga e fiz um purê. E aí por cima botei a primeira camada do recheio do pernil, segundo o creme que foi feito com a macaxeira, o chamado aipim, e por cima a segunda camada do creme, e por último a leve camada que foi o creme de aipim. Eu já acabei de dizer a você, você pega o aipim, compra o aipim, a quantidade que você quiser, faz 2 ou 3, cozinha na panela a pressão, espera esfriar, bate no liquidificador, adiciona a manteiga, você adiciona queijo ralado, um pouco de creme de leite, e se você quiser você também pode adicionar uma bandejinha de queijo mussarela. Se você quiser você pode adicionar já no próprio creme. Não, você pode levar ele por cima e gratinar, não tem problema. E aí pronto, faz aquela parte de cima como eu te expliquei, e aí você vai fazer esse processo aí. Bota, ela leva para assar uns 20 minutos. Uns 20, né, aproximadamente uns 15 a 20 minutos. Quando você vê que ela está dourada, você tira e se serve à vontade. Então, gente, é isso aí. Tá chegando o Natal. Natal vai ter uma surpresinha que eu vou fazer uma ceia aqui pra gente. Eu vou mostrar para vocês. É uma torta bem simples, é uma torta dia a dia. Espero que vocês gostem, certo? E é isso aí. Meu nome é Rubens Pereira. Estou no canal Rubens Pereira. Vocês vão lá, se inscreve no canal. Gente, quando eu falo se inscrever no canal, não paga nada não, é gratuitamente. Você só se inscreve para você acompanhar o desenvolvimento do canal, as receitas, as novidades, o dia a dia, tudo que está envolvido, apenas o crescimento do canal, tá, meus amores? E aí, vai lá, se inscreve, faz comentário, compartilhe. Você pode dividir também com quem você quiser o vídeo. Comenta, compartilha, ó, deixa um joinha, deixa um like, né? Faz comentário, participe, que isso é muito importante, certo? Vai lá no sininho, ativa o sininho, dá uma notificação e aí eu passo para vocês as informações, eu passo para vocês as novidades que vai surgir e assim você se mantém atualizado. Quando você vê esse vermelhinho bem baixozinho, tem escrito assinar canal ou inscrever sim, você não paga nada. O YouTube manda para vocês todas as receitas, toda a novidade que tem no meu canal, tá certo?
Então é isso aí, espero que você tenha gostado da torta. Não vai dar para mim abrir agora ela, que ela tá quente, mas assim que ela esfriar, que tiver no ponto, eu posto lá no Face e no Instagram para vocês, tá bom, meus amores? Então um beijo. Natal tem novidade aí, tá bom? Eu vou passar a novidade para vocês. Um beijo e um abraço.